Você deve ter visto que a nossa lista de dados foi manual, né? Eu coloquei todos os dados dos filmes aqui manualmente. Não é exatamente isso que seria uma boa solução. A gente vai tentar fazer com que esses dados venham automaticamente. Certo seria eu pegá-los num banco de dados. Neste projeto ainda não tem acesso a banco de dados, então nós vamos simular um banco de dados. Tá? Eu vou carregá-los de um arquivo. Vamos criar aqui um outro script que eu vou chamar de dados. Dados.js. Note que esse aqui eu não preciso colocar o atributo defer, porque eu só vou carregar dados, eu não vou precisar, eu não vou manipular esses dados, eu não vou processar elementos da página. O defer é um jeito de eu colocar o script aguardando a carga do resto da página. Vou fazer isso. Tá? Só vou criar uma variável, um objeto que contenha a minha lista de filmes. E essa lista de filmes, como você já viu, está aqui no dados.txt. Agora eu vou criar um dados.js e eu vou fazer como se eu estivesse acessando o banco de dados. Nós vamos fazer isso de duas formas. A primeira eu vou carregar todos os dados, depois eu posso aplicar um filtro, né? Selecionar ali algum critério para como se fosse uma busca de filmes, né? Como se fosse essa caixinha aqui, ó, de busca. Tá? Muito bem, vamos lá. Eu vou trazer todos os dados manualmente, né? Porque aí vai ser, vai ser um esforço meio chato, me desculpa, mas não tem como evitar isso. Vamos lá. Então, tá aqui. Então, nós vamos criar um objeto, um objeto, vamos chamar aqui de quê? Filmes. Isso é uma coisa bem simples, né? Colocar lista de filmes, tá? Então, quando eu trabalho com uma coleção de dados, uma coleção é um conjunto, uma lista, um conjunto de dados, eu uso uma estrutura chamada vetor, ou em JavaScript, ou em inglês, array. Né? E essa lista, ela é delimitada por colchetes com valores separados por vírgula. Tá? Let é um comando para atribuir um valor, vai atribuir um valor qualquer, a uma variável. Variável é um nome, só um nome, lista de filmes, que mantém referência a alguma coisa na memória do computador, nesse caso especificamente do navegador. Então, sim, esse nome, lista de filmes, vai ser uma forma que eu vou usar para acessar uma área de dados que está na memória. De repente, eu vou criar aqui um nome, uma variável, para fazer na verdade, é só um número 31, né? De repente, eu vou criar uma variável chamada nome para conter um nome. E aí, para eu especificar textos, eu uso as aspas. Ok? As aspas, elas dizem que isso aqui não é outro nome, outra variável ou uma instrução JavaScript, mas é uma sequência de caracteres, uma sequência de letras, uma sequência de símbolos que representa um valor textual. Né? Se for um valor numérico, eu não ponho aspas, aí eu deixo um número porque o interpretador, né, o programa JavaScript consegue entender. Tá? E se for uma lista, eu delimito na forma de colchete. Existem mais algumas alternativas para strings, mas eu vou apresentá-las de acordo com a necessidade, mas o interessante é só saber que eu também posso fazer com aspas simples, tá? Com aspas duplas ou com aspas simples. Em alguns momentos, cada uma faz mais sentido. Tudo bem, então eu quero criar uma lista de filmes. Agora, essa lista de filmes é uma lista de valores. Se fosse uma lista de números, eu poderia fazer assim, né? Mas não, nós vamos criar uma lista de elementos que são complexos. O que que significa? Que eles têm mais de um valor. Cada elemento da lista, cada elemento do vetor ou do array contém mais de um valor. Então, eu vou especificar esses valores dentro de colchetes separados por vírgula. Os valores desse objeto complexo, né? Eu posso, vamos fazer aqui uma coisa separada, depois eu encaixo ali dentro.
Eu vou dizer que meu filme é uma estrutura de dados complexa, que tem mais de um valor de tipo diferente. Então, não é como se fosse só um valor que eu colocasse aqui, uma string, né? Não é isso. Ele é uma coisa complexa que tem mais valores. Ele tem título, ele tem ano, ele tem recomendação, ele tem duração, ele tem várias coisas. Então, eu coloco isso como uma lista desses valores separadas por vírgula. Aí você pode pensar, poxa, qual que é a diferença entre essas duas coisas aqui, né? Entre essa e essa. Bom, essa aqui embaixo é de fato uma lista, valores separados por vírgula. Essa aqui não, ela é uma sequência de pares de nome e valor de dados, de chave e valor. Por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro deles. Título tem o valor interestelar. Tá? Então, uma estrutura complexa dessa que eu chamo de objeto. Objeto é um nome mais genérico, né? Poderia ser coisa, treco, trem. Então, é chamado de objeto. Representa um objeto real, abstrato, mas é uma coisa genérica, tá? Então, eu tenho um título, olha só, um par de nome, né, e valor, ou de chave e valor. Outro, ano. Ano, nome, né? Nome do atributo, tá? Da coisa. 2014. Como esse valor é numérico, ele não entra entre aspas, tá? Mais um, recomendação. E aqui vai ser 10. Mais um, duração. E esse aqui, como tem um H no meio, ele vira uma string, ou uma cadeia de caracteres, um texto, né? Você está vendo aqui que eu separo o nome e o valor por dois pontos, tá? Então, o título é interestelar, olha a anotação aqui, certo? Então, o objeto é uma estrutura complexa que carrega um conjunto maior de dados, né? Carrega um conjunto de pares nome e valor, né? Ou chave e valor. Aqui eu tenho a sinopse. Vírgula, para separar do próximo valor. Depois eu tenho gêneros. Olha só, gêneros é uma lista de cadeias de caracteres, de textos, né? Então eu vou colocar cada um desses textos dentro de. Ah, peraí, faltou aqui a estrutura de lista, tá? Trama, ficção. Não é o caso de ser um objeto, porque o objeto, cada informação, cada dado tem um nome e um valor. Aqui não, é só uma lista de valores. Então, novamente, isso é um vetor, ou lista, ou array. Depois eu tenho direção. A direção também é uma lista, tá? Apesar de eu só ter nos meus filmes aqui um único diretor, a gente está criando isso como se fosse uma lista, porque eu tenho filmes que tem mais de um diretor. E elenco, né? Então, aqui eu coloco. Ah, eu vou copiar e colar, porque senão eu vou escrever o nome desse povo errado. Pronto. Então, esse foi meu último. Então, eu tenho um filme. Esse aqui poderia ser o filme um. Aí eu vou fazer o filme 2, o filme 3, o filme 4, né? E vou colocar aqui, ó. Então, na minha lista vai ter o filme um, depois o filme 2, depois o filme 3, né? E note que aqui eu estou usando a mesma referência que eu usei lá em cima. Então, é como se eu estivesse substituindo esse nome filme um pelo valor que ele representa, né? Por esse valor aqui. Ou eu posso fazer diferente. Eu posso colocar esse valor diretamente aqui, tá? E agora eu coloco do segundo filme, do terceiro filme, já vou montar a lista de valores já com os valores propriamente ditos, valores de objetos propriamente ditos, né? E é isso que eu vou fazer mesmo, tá? Então eu vou cortar aqui, ó. Aí eu vou encaixar o segundo objeto, só que agora eu fazer uma operação aqui confortável. O Visual Studio Code, ele me permite criar vários cursores ao mesmo tempo, ó, tá vendo? Eu vou colocando, vamos fazer aqui um pouquinho diferente. Vou colocar com um intervalo de uma linha aqui e outra aqui embaixo, ó. Tá vendo? Eu marquei três cursores, né? E aí eu vou escrevendo ao mesmo tempo nos três pontos, tá? Então, o que que eu vou fazer para ganhar um tempinho aqui? Eu vou colocar um cursor no início de cada filme, tá?
O que eu fizer num vai automaticamente... Eita, errei. E aí não tem jeito, eu tenho que começar tudo de novo. No Mac, eu aperto Option e o cursor. No Windows, eu não sei qual é o comando para ter cursor múltiplo, não, mas você pode procurar na internet, você vai achar. Errei de novo. Tudo bem, eu arrumo esse aqui na mão depois. Senão eu vou ter que selecionar tudo de novo. Então, vamos lá. Todos os meus objetos começam com abre-chaves. Ah, tá vendo que ele vai colocando cursor para todo mundo, né? Depois eu corrijo esse errinho aqui, tá? Aí eu vou colocar título, dois pontos, abre parênteses. Vou pular para o fim da linha, fecha parênteses, vírgula. Aí vem dois espaços, ano, né? Só para eu ganhar tempo, tá? Recomendação. E aí eu estou garantindo que os meus campos têm mais ou menos a mesma largura, duram a mesma linha. Uma setinha aqui que a gente vai aprendendo a fazer com o tempo, né? Depois pode até ser que alguma coisa saia errada e eu vou conferir, tá? Então, lá para o fim da linha. Cada linha tem um fim numa posição diferente, não tem problema. Agora eu volto para o início. Aqui já não vai dar, porque eu tenho quantidade diferente de gêneros, né? Então eu vou colocar só o primeiro e último elemento, depois eu volto e coloco aqui no meio do caminho as separações. Direção. Eu acho que todos os meus filmes só tem um diretor, então vai ficar fácil. E elenco não, né? Se bobear, eu acho que eu coloquei 3 atores para cada filme, mas também vou deixar para conferir isso depois. E fecho, vírgula. Pronto, pronto, pronto. Agora eu corrijo na mão que não deu certo, como esse cara aqui. Não, mas você tinha de edição, mas eu poderia ter feito um a um, né? A ideia é que colocar essa mesma representação para todos e fui ganhando tempo aqui para aproveitar a minha experiência, tá? Então, cada valor aqui é uma string, ou uma sequência de caracteres que eu preciso separar com as suas próprias aspas. O certo seria até, talvez, eu interromper o vídeo e continuar a gravação depois que eu tivesse terminado, mas eu não sei fazer isso no Teams, então. Vamos lá, dá uma acelerada aí, por uns segundos para frente, para você não ter que esperar tudo. Aí já está acabando. Bom, pode ser que eu tenha cometido algum erro aqui no meio do caminho, né? Nas aspas, na digitação, mas aí o navegador vai avisar para mim que tem um erro de JavaScript. Até o próprio Visual Studio Code, você está vendo que ele vai de vez em quando marcando aqui com sublinhado alguma coisa errada? Pronto. Não, não, pronto, não. Tô esse aqui. Tô mais um embaixo. Tem outras operações aqui que eu podia ter feito de substituição geral de texto, né? Tipo, procurar vírgula seguida de espaço em branco e colocar esse trechinho aqui automático, mas tudo bem, acabou. Então tá, eu tenho aqui, terminou, posso fechar aqui minha lista, que é o fecha colchetes, e um ponto e vírgula que todo o comando de JavaScript tem lá no fim. Então eu tenho minha lista de filmes, ok? Tá aí, carregado, né? Esse objeto é uma lista. Vamos escrevê-lo aqui vamos usar aqui o script. Logo no início do script, eu vou pedir para escrever no console, né? O console está aqui nas ferramentas do desenvolvedor, do Chrome. Está aqui, ó. Eu vou pedir para escrever no console o objeto como um todo. Então, basta eu colocar aqui console.log, então é um jeito de fazer o registro. Esse objeto console, que representa esse espaço aqui, né, de saída, ele tem vários outros métodos. Eu vou usar o log aqui, que é o mais simples.
Mas ele é mais sofisticado do que isso, né? Então, como é que eu chamo ele lá? Acho que eu chamo ele lista de filmes. Não lembro se foi isso que eu coloquei. Deixa eu checar aqui, que eu fechei o arquivo. Lista de filmes, isso mesmo. Aqui, ó, como eu estou com salvamento automático, né? Eu estou com live server, ele já carrega automaticamente, ele já mostrou aqui. Então, ele criou esse objeto lista de filmes, né? Para mim, ó, tá vendo? Todos os meus filmes aqui estão como objetos, e aí eu consigo explorar um objeto abrindo aqui suas listas internas. Nota uma coisa aqui bem interessante, que a lista de filmes foi criada nesse arquivo data.js, mas ela foi usada nesse script.js, né? Aqui no script.js que eu peço para imprimir a lista de filmes. Não tem problema nenhum. Uma vez, eu só preciso respeitar a ordem. Primeiro eu tenho que criar para depois usar, mas a informação, o objeto, lista de filmes está na memória do navegador e não no arquivo fonte, tá? Então, legal. Olha, eu já tenho aqui lista de filmes. Vamos fazer aqui agora uma operação para retornar esse código. Olha só, eu quero retornar esse código para esse article, tá? Para cada filme. Então, eu quero criar um article com os dados de cada filme. E agora nós vamos dar uma explorada grande em aspectos da operação de JavaScript. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma função. Uma função é um bloco reusável de código. Uma função é a funcionalidade. Ponto. Uma funcionalidade. Ela executa alguma coisa, ela faz alguma coisa. Uma função é um trecho da programação que faz alguma coisa para mim. Então, eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar de código HTML do filme. Falta de nome, né? E uma função, então, HTML filme vai ser uma função que vai receber os dados de um filme. Então, uma função ela pode receber valor para fazer alguma coisa. Uma função faz alguma coisa, tem alguma funcionalidade, mas ela pode ter um elemento de dado que será usado nessa funcionalidade. Vou pensar aqui numa analogia bem bobinha. Vamos supor assim, eu tenho a função que é um elevador subir e descer. E aí eu tenho que dizer para qual andar que eu quero subir, para qual andar que eu quero descer. Então eu recebo uma informação para processar. Poderia receber várias informações, aqui eu vou receber um filme, que eu estou chamando de F, uma referência do filme recebido, né? Que aí ele vai fazer alguma coisa com ele. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou retornar um código, esse código HTML, tá? Então até eu vou jogar isso aqui lá para baixo para um filme específico. Tá? Então, eu vou retornar isso aqui. Eu tenho que retornar isso como uma string, né? Eu manipulo o código HTML usando string. Só que aqui, se eu fizer isso com uma... Vou até usar aspas simples para não confundir com aquelas aspas duplas que está ali dentro. Se eu retornar um filme... Por que não fechou? Tem uns outros operadores aqui no meio que vão ferrar a minha vida, né? Não vão deixar eu fazer. Não tem problema não. Existe um outro delimitador que é multilinhas. Esse ali não é. É esse cara que é o acento grave, né? O acento grave é um delimitador de strings multilinha. Ele permite que a minha string tenha várias linhas. A aspas simples, a aspas duplas, a string tem que estar numa única linha. Só que esse delimitador de string ele é chamado template string. Template string. Ele me permite fazer a inserção dentro da string de valores. Então, por exemplo, tá vendo aqui que eu tenho eu não coloquei lá no meu... Vou colocar aqui, deixa eu voltar. No meu arquivo de... tá aberto. No meu arquivo de dados, eu vou dar um ID para todos esses filmes. ID1. Eu vou copiar o código aqui, que eu só vou alterando o número. 2. Eu vou precisar desse ID aqui, tá? 3. Porque na hora que eu clicar no filme, eu tenho que saber qual filme que eu cliquei. Então, eles precisam ter alguma informação diferente, né? 4. O ID normalmente é uma informação não significativa. Por isso, a forma mais comum de ID que a gente usa
É um ID numérico. Ele me ajuda a distinguir um filme de outro, mas não existe nenhuma relação semântica entre o número 7 e o símbolo avatar. Mas é assim que ID funciona, né? Se eu tentar usar o próprio nome do filme como ID, corre risco de ter filme com o mesmo nome, de eu digitar errado. Melhor eu manter essa relação assim, descompromissada mesmo, né? Até aqui, de curiosidade, quando você pega um comércio, né? Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um código de barra aqui e um número. Esse número corresponde a esse produto. E daí? Não tem um número? É um número, não tem nada a ver, é um número sequencial. Então a gente usa isso no mercado de produtos de uma forma geral, tá? Mas tudo bem, voltemos aqui. Então agora todo mundo tem um ID. E nesse caso aqui, eu vou jogar esse último número aqui para ser aquele ID. Veja, eu não vou colocar como ID só um número, porque também não especifica que é ID de filme. Posso até fazer aqui uma coisa um pouquinho mais. Não, vamos deixar assim mesmo. E eu preciso encaixar aquele número ali, aí eu vou usar uma interpolação. Uma interpolação é um jeito de inserir um valor dentro de uma string. Eu coloco isso com cifrão, abre chaves, fecha chaves. E o valor que eu colocar aqui dentro, poderia ser 1, ele será interpolado. Então, essa string aqui vai ficar filme 1. Né? O valor é encaixado ali. Ah, se eu tivesse colocado aqui 89, então ficaria a junção ali da string filme 89. É só como ele jogar o 89 lá dentro. Mas qual que é a vantagem aqui? Não é eu colocar 89, é f.id. Eu vou colocar a propriedade ID do objeto f, que é o filme recebido como parâmetro. E aí eu vou fazer isso para tudo. Olha, também me esqueci da porcaria do nome do arquivo, né, de pôster. Voltemos. Para todos eles aqui, então eu preciso ter. Vou usar aquele cursor múltiplo de novo. Vou ver aqui um pouquinho meu esforço de digitação. Vamos lá. Pôster, dois pontos. Eu preciso ver os nomes das imagens aqui, ó. Tá vendo essas? Mas por enquanto eu não vou colocar aqui. Peraí, tem que ser como string também. mg.jpg, vírgula. Tal. Foi para todo mundo. Ah, não foi não, porque eu cliquei fora. Não tem problema. Então, esse cara aqui é o avatar.jpg. Esse cara aqui é o whiplash.jpg. Esse aqui, em filme é esse? Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. JPG, né? Esse aqui, o pôster dele é questão de tempo. O próximo, esse aqui, extraordinário. JPG, Bohemian, Auto, JPG. JPG. Eu poderia ter achado outro jeito de fazer isso, né? Se eu mantivesse o nome do filme, fosse o ID 1.jpg, esse aqui, Coringa 2.jpg, aí eu não precisaria ter o nome do arquivo, eu poderia ter feito isso automaticamente com o código, né? Pegar o ID e concatenar juntar com a string .jpg. Esse aqui é enlace, .jpg. Resolvido. Então, aqui na hora de colocar o pôster, esse nome de arquivo aqui, a pasta ali, eu vou manter, eu vou interpolar aqui f.poster. Aqui, dados do filme, beleza, aqui é sua classe, aqui entra o nome do filme, vou interpolar f.título, né? Lembrando que f é um dos filmes recebidos comparando, mas os atributos, o ponto, alguma coisa, são esses nomes aqui, ó, tá? Nomes ou chaves, né? Então, aqui eu tenho
Interpolar. Interpolar é colocar um valor de uma variável dentro da string, né? Só a string delimitada com acento grave, né? A template string permite essa interpolação. A string delimitada com aspas duplas ou aspas simples não permite, tá? Aqui sinopse. Bom, aqui eu vou ter um problema. Nesses três casos aqui, agora eu vou ter um problema. Porque o meu objeto é uma lista, não é um valor assim que eu posso pôr f ponto alguma coisa, né? E essa lista tem tamanhos diferentes. Por exemplo, você pode ver aqui que aqui eu tenho três categorias, aqui eu tenho três categorias, mas tem uma delas aqui que são duas categorias só. Esse, né? Aqui eu tenho quatro atores, enquanto nos outros eu tenho três atores, então a quantidade de elementos da lista varia. E aí, para resolver isso, eu não posso colocar cada um deles, eu tenho que tentar fazer algum tipo de processamento, né? Que passe por todos os elementos. Felizmente, eu tenho algumas operações para isso que não são lá tão simples, né? Mas vamos lá. Eu vou encaixar algum outro valor aqui, então eu vou usar a notação da interpolação, tá? Mas essa interpolação aqui ela vai ser mais sofisticada. O que que ela vai fazer? Veja, vamos fazer aqui no console, eu posso colocar comando JavaScript aqui diretamente, tá? Eu vou fazer assim, let a lista igual a 1, 2, 3, 4, 5. Bem? Então, se eu pedir para ele mostrar a lista, ele vai mostrar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? E essa lista me permite fazer várias operações com ela. Então, olha o tanto de operação que eu posso fazer aqui, ou de propriedade. Tem uma aqui que é super legal, complicada disso, né? Mas vamos lá, que é a map. A map, o que que ela vai fazer? Ela vai receber uma função, ó, uma função que ela vai executar, que vai transformar cada elemento numa coisa diferente, né? Também é uma função, então está aqui function. Ela vai receber um elemento qualquer. Primeiro, esse primeiro vai ser um, depois vai ser dois, depois vai ser três, depois vai ser quatro, depois vai ser cinco. Deixa eu aumentar aqui um pouco o tamanho. Vai ser um, dois, três, quatro, cinco. E aí, para cada elemento, ela vai dar um return, né? Vai retornar alguma coisa diferente. E o que que eu vou fazer? Vou usar aqui uma outra. Não, não vai funcionar, não. Eu vou colocar aqui uma concatenação de string. Ela vai retornar li mais. Quando eu adiciono duas strings, ele só junta, tá? O valor de propriamente dito, mais o barra li. Então, para cada ele vai retornar, ele vai executar essa função. Olha aqui que bacana, tá vendo? Então, ele vai retornar uma outra lista em que ele fez um mapeamento de cada elemento, virou essa outra coisa. Então, ele transforma um vetor no outro vetor a partir da regra de mapeamento. Olha lá que legal. Então, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso pegar cada um e transformar aqui, né? Só que, a partir de depois disso, eu preciso devolver, eu preciso transformar essa lista em uma string para encaixar aqui na interpolação. Então, tem uma outra operação legal, que é o join. O join, ele ajunta os elementos da lista, transformando todos os elementos, né, dessa lista inicial em uma sequência simples. E eu posso passar aqui qual que é o separador, por exemplo. Se eu colocar a string vazia, ou se eu colocar um espaço em branco, ou se eu colocar tracinho, né, eu defino qual que é o separador. No meu caso aqui do item de lista, eu quero... Então, eu vou fazer esse mapeamento, eu vou tirar aqui os espaços só para ficar mais curtinho, tá? Então, depois que eu fiz o map, eu já aplico nesse cara aqui direto join com uma string vazia e olha o que ele vai retornar para mim. Uma lista daqueles elementos da lista inicial, tudo como se fosse itens, né, de uma lista HTML. Então, eu vou copiar esse código aqui, que é exatamente ele que eu preciso. Só que, na verdade, aqui não é lista, é f.gêneros, né? É a minha lista de gêneros, então ele vai mapear cada elemento para ficar um LI, desse jeito aqui, então já posso apagar isso.
E aí ele faz o join, depois vai funcionar legalzinho, tá? Posso tirar essa quebradinha aqui, que eu não preciso dela. E, curiosamente, é exatamente essa operação que eu preciso fazer aqui para diretor, só que a lista aqui é de direção e elenco. Tudo bem. Ele reformatou aqui para mim. Então, eu criei uma função f que recebe um filme, né? Vamos ver aqui se essa função f existe na página. Existe, ó. Só que deu... Não, peraí, não reconheço. Ah, não, é porque a minha função chama HTML filme, perdão. Então, HTML filme, ó, ele retornou undefined, mas se eu passo um filme aqui dentro, eu vou copiar um aqui. Se eu passo um filme naquela função, tá? Ele, ele não faz nada legal. Deu alguma coisa, deu zero aqui, né? Deu uma coisa errada ali. Usou um erro aqui, mas não está me mostrando que erro é esse. Devia ter retornado, porque a função tem um return. Ah, tem um ponto e vírgula. Não, tá. Tava até, poxa, estava até meio apagado, né? Com a condição meio óbvia aqui. Vamos tentar de novo. Aqui eu posso só apertar a setinha para cima que ele repete o último comando. Mas, eu tenho que salvar. Salvei, ele carregou a página. Agora sim eu posso apertar para cima. Olha aqui, tá vendo? O código HTML do filme 4, né? Do Extraordinário. Esse é o código HTML que eu vou jogar lá, tá? Vamos fazer o teste? Então, eu vou fazer aqui um... Deixa eu limpar essa tela aqui. Vamos ver isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó, uma chamada de HTML filme com o primeiro elemento da lista de filmes. Falar com um elemento só. E quando eu tenho uma lista, eu posso especificar um elemento da lista usando chaves também, né? Coincidentemente usando chaves também. Mas aí eu coloco o número do elemento da lista. Se quer o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Só que essa lista é um pouquinho diferente, porque ela começa no zero. Então, quando eu colocar zero, é de fato o primeiro elemento. Um é o segundo elemento. Mas eu quero imprimir isso aqui no console. Console.log. O que que ele vai escrever no console.log para mim? A execução da função HTML filme, passando esse filme aqui como referência. Né? Vai vir aqui o código para mim. Um errinho, porque HTML filme, eu talvez tenha que colocar essa chamada depois. Porque tinha que declarar a função primeiro. Não deveria ser não, mas tudo bem. Então, aqui, esse é o código HTML desse filme. Filme 1. Eu posso trocar aqui. Vamos pegar o quarto filme da lista, que é o de índice 3, porque começa no zero. Então, como é que vai ficar? Olha lá, é o filme 4, extraordinário, tá vendo? Então, ele gerou, por meio dessa função, ele gerou o código HTML desse filme para mim, né? Legal, só que eu quero de todos. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Olha que legal. Eu venho aqui e vou apagar todo. Apagar mesmo, sem dó, tá? Apaguei todos os meus articles. Mas eu tenho um section aqui que nós criamos na rotina passada, que gera para mim o conteúdo do lista de filmes, né? Então, que gera não, que contém. Eu vou gerar agora. Então, veja, eu associei aqui os elementos da barra de navegação, né? Eu posso colocar aqui, cria eventos de clique das opções do menu. Isso é um comentário, tá? Com barra barra. Aí eu tenho aqui uma função para gerar o código HTML de um filme. E agora eu quero gera a lista inicial de filmes. Então, o que que vai ser? Eu quero gerar
para dentro desse elemento, lista filmes, né? Então vamos lá. Eu vou criar aqui um filmes, né? Um objeto, uma variável para apontar para aquilo lá que vai ser document.getArray selector. A gente já viu que é o selector. Aqui eu passo o objeto que eu quero selecionar usando a lista filmes, usando a anotação CSS, de seletores CSS, então, lista filmes. Então, eu já tenho uma variável L filmes que aponta para aquela lista, tá? Eu posso até fazer aqui um console.log L filmes, você vai ver que essa variável, esse nome, guarda uma referência para aquela lista do section que está vazia, né? Mas não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer é acrescentar a essa lista todos os filmes que eu tenho. Então, vamos começar garantindo que ela está vazia mesmo, né? Então, eu vou esvaziar aqui, ó, colocando que o inner HTML dela está vazio, né? Eu garanto isso, está vazio mesmo, né? Se eu colocasse que o inner HTML dela aqui é teste, o que vai acontecer? Apareceu lá teste. Tá? Se eu colocasse oi mundo, né? Vai tocar lá para Oi Mundo. Só que eu quero colocar o conteúdo dos filmes agora. Então ela começa vazia. E aí, para cada filme, eu vou acrescentar esse L filmes inner HTML, a propriedade inner HTML, eu vou acrescentar os dados de um filme específico. Então, eu vou passar pela minha lista de filmes, esse que é o nome lá do objeto que eu dei. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com os nomes das variáveis para não repetir, tá? Então, para a lista de filmes. Tem uma outra operação que eu posso fazer aqui, que é um for each, para cada filme, tá? Então, o que que eu vou fazer? Para cada filme, eu vou criar uma função, né? E essa função, para cada elemento da lista de filme, ele vai criar uma função para a qual ele vai receber um objeto F, um filme, né? Um elemento da lista. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar a esse cara aqui. String eu acrescento fazendo soma, tá? Então, a minha lfilmes vai ser lfilmes.inner HTML, vai ser o que eu já tinha mais alguma coisa. Então, esse cara aqui vai receber o que ele era mais alguma coisa. Eu posso abreviar isso tudo aqui só fazendo, ao invés de fazer ele, é igual a ele, mais alguma coisa, eu posso só botar aqui um mais igual, que acontece exatamente isso. Então, é mais igual o quê? O que aquela função HTML do filme, HTML filme, vai retornar. HTML filme desse filme F, né? Prontinho, acabou, tá? A nossa página lá vai ficar super legal aqui, ó. Todos os filmes estão aqui, ó. Tá vendo? Todos os filmes que eu criei, olha que bacana, né? Então, eu fiz uma geração automática de conteúdo aqui a partir de uma lista de dados. O certo seria eu consultar um banco de dados, né? E nessa consulta, eu traria lá o conjunto de filmes, filmes de destaque, alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu consegui popular a minha página trazendo dados de um objeto. Poderia ser de um servidor, né? Mas eu trouxe um objeto, tá? Então, agora tá legal, mas eu posso fazer mais coisa aqui. Vamos supor, olha que interessante. Vamos supor que ao clicar num filme, eu quisesse ver os dados específicos desse filme, tá? Olha, ficou uma coisa ruim aqui, tá vendo? Para cada e aqui também, ó, ele criou um exagero de lista aqui. Vamos ver o que que aconteceu, porque a gente vai ter que resolver isso. Eu vou inspecionar esse código para ver o que que aparece. Então, ele criou um elemento vazio, né? Isso não foi legal. O que
está acontecendo aqui? Algum erro aqui nessa minha operação, porque ele está repetindo. Ah, é porque eu usei LI e não barra LI. Que seria de fechar, errei em um momento lá, a digitação. Agora vai ficar certinho. Aí já resolveu. Então foi só um erro de digitação. Tudo bem. O que nós vamos escolher como clicável aqui? Eu poderia clicar no cartão inteiro, né? Para ir para a página do filme. É uma opção. É uma opção, né? Como cada... Só que essa minha operação aqui não vai ficar legal. Ah, bem, da verdade dá para fazer, não tem problema. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. É melhor se eu tivesse pensado antes, né? Não pensei. Então, vamos começar assim. Vamos começar fazendo o objeto ser clicável, tá? Objeto ser clicável. Veja, do jeito que cada filme tá escrito aqui, né? Aqui, eu vou abrir um. Você está vendo que cada article tem um ID específico, tá vendo? E o ID é a palavra filme juntada com o ID especificamente do filme. Então, nós vamos usar desse cara aqui para isso, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou precisar percorrer cada ID. Eu posso aproveitar aqui nesse momento, mas eu não vou aproveitar, não. Eu vou fazer separado. Eu vou repetir essa coisa aqui. Poderia ter feito outro comando ali. Ah, posso e vou fazer, né? Então tá, vamos lá. É porque quando eu faço isso aqui, eu estou atualizando o conteúdo da página imediatamente. Eu só posso operar em cima dessa página se eu tiver certeza de que ela foi atualizada. Vamos tentar ver se dá certo. Quando eu fiz esse lfilmes.ini HTML, eu automaticamente atualizei o conteúdo da página. Então, eu atualizei esse conteúdo várias vezes. Aqui, para mim, pode parecer muito rápido, né? Ó, ele vem, pá, vem tudo de uma vez, já foi, né? Acho que foi. Ele vem tudo de uma vez, mas, na verdade, ele está aumentando esse conteúdo aos poucos. Então, quando ele acrescenta um card, eu vou fazer uma operação essa. Quer ver aqui? Eu vou só colocar aqui no console.log f.id. Tá? A gente vê aqui no console o que está acontecendo. Então, para cada filme que ele foi escrevendo, ele escreveu o ID. Por que ele escreveu 4 duas vezes? Será que eu errei lá atrás? 1, 2, 3, 4. 4, errei sim. Então, 5, 6. Eu não posso ter dois IDs iguais, né? 7, 8, 9. Salvar, vamos ver se ele vai atualizar para ficar todos os IDs diferentes. Legal, ficou diferente. Agora aqui, então, o que eu quero? Mais do que escrever ID, eu quero que ele escreva aquela combinação da string filme, da trecho filme, com o ID. Legal. Escreveu todos os IDs. Então, ao invés de escrever isso, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui no ID de um seletor CSS, e ao invés de fazer o console.log, eu vou fazer o document.carry selector. Né? Então, vou pegar o ID daquele filme que estiver sendo processado nesse momento, né? E vou colocar aqui o onClick. Okay? OnClick. Ele vai me mandar, ele vai executar uma função, né? Então, o onClick vai receber uma função, function. O que essa função vai fazer? Eu vou mudar o endereço da página, tá? Vamos mandar para uma página chamada filme. Então, vamos lá. Location. Location é a localização da página, né? A gente já viu isso aqui em cima quando eu estava fazendo o assign, né? Que é exatamente o que eu vou fazer. Location.assign. Deixa eu ver como que eu coloquei aqui, se foi ponto barra, ponto barra. Então, ponto barra, filme.html. E aqui eu vou passar um parâmetro de URL, id igual o f.id. Mais, né? Eu estou juntando a string.
Então, ele vai me mandar para uma página, se tudo der certo, se não tiver feito nada errado, ele vai me mandar para uma página que é filme.html, id igual. Vamos ver se vai dar certo. Tomara. Ó, então, se tudo der certo, quando eu clicar nesse aqui, ele vai me mandar para uma página. Não deu certo. É porque ele não está considerando que eu estou clicando no card, né? Não deu certo. Então, se eu vamos tentar o título, ao invés de eu pegar o filme propriamente dito, deixa eu ver como é que está o título aqui. Ah, quer saber? Vamos fazer aqui uma operação simples. Nessa geração aqui, tá? Na geração aqui do conteúdo, né? Tá vendo? Eu terminei o elenco, né? Fiz aqui um L, eu vou colocar aqui um parágrafo pequenininho, deixa eu ver esse parágrafo. Parágrafo, tá com o link, sem um destino, então eu vou colocar aqui só para ficar de curiosidade um destino assim. Veja mais, barra P. Mas eu preciso dar um ID para esse cara para eu poder selecionar, né? Então eu vou colocar aqui link filme, né? Vai ser o link filme, só que eu vou interpolar aqui o ID do filme. Ponto ID, de novo. E aí nesse cara aqui não vai ser mais, então, isso aqui vai ser link filme, porque aí não vai ser um, sim, vamos ver se vai aparecer aqui no veja mais, tá? Então, quando eu clico, ele deveria ter me mandado para outra página. Ah, sim. Por que que ele não mandou? Porque eu não atualizei o link, né? Todos os links ali são esse cara aqui. Então, não vou usar o location, não. O que que eu vou fazer? Quando eu pegar esse cara, não vai ser o one-click. Eu vou alterar o atributo href dele. O atributo href vai ser esse URL, se eu não estiver fazendo nada errado aqui. Se eu tiver, eu corrijo. Então, o atributo href dele vai ser aquilo ali. Deu errado. Não, mas aqui o erro é bobo. Query selector. Peguei o elemento, ponto .href é igual. Acho que está aí. Missing 68.3. Ah, tá. Eu com um lixo aqui embaixo. Vamos ver se deu certo. Acho que deu. Ó. Tá vendo? Ó? Mandou para filme D1, né? Eu não tenho esse arquivo filme D1, tá? Mandou para o filme D igual a 2, ó. Deu certo, né? Vamos pegar o último lá. Filme e D igual a 9. Olha só que legal. Então, ele funcionou. O arquivo index.html me mandou para outra página, né? E aí eu tenho que criar outra página. Bom, para eu criar essa outra página, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui de fato filme.html. Vou copiar o código da index.html, tá? E alguma coisa que eu vou ter que mudar, né? Claro. Mas o código basicão vai ser esse aqui. Vamos ver aqui o que eu mudo. Aqui não vai ser mais lista de filmes, vai ser o nome de um filme. Eu vou ajustar. A barra de navegação eu vou deixar, vai funcionar a joinha. Mas para ela funcionar, eu preciso manter esse script.js ativo, tá? Porque é ele que configura lá o menu, né? Ou não, ou de repente eu posso deixar as questões que são gerais, que valem para todas as páginas aqui. E tá, mas eu não vou arrumar muita confusão aqui, não. Eu vou deixar isso mesmo, tá? Vou deixar o código todo aqui, porque eu poderia separar arquivos scripts diferentes, né? O arquivo de script que cuida do menu, que vale em todas as páginas, o arquivo de script que cuida da outra coisa aqui, né? Da geração de código e incorporando vários scripts. E outra coisa que esse filme HTML tem é que eu não vou estar mais na página inicial, então eu vou tirar essa opção ativa aqui, essa classe ativa aqui da primeira opção, nenhuma delas vai ser ativa. Vamos saber o que está acontecendo aqui.
Então, ele gerou a mesma página porque é o mesmo código, né? Mas eu não quero, não. Eu quero que ele selecione. Então, vou chamar esse cara aqui de filme selecionado. Aí aquele script não vai funcionar mais, tá? Até deu erro. Então, eu vou ter que separar mesmo o código. Esse trecho aqui, ó, ele vai ser específico. Eu vou tirar tudo daqui. Esse meu script.js vai ser só essa coisa mesmo. E eu vou criar aqui arquivos e scripts específicos por página. Então, chama assim scriptindex.js. Ah, não, achei que tinha pedido. Tá. Então, lá no index.html, eu tenho que importar agora esse cara também, né? Script index.js. E no meu filme aqui, eu vou... Esse filme aqui, eu não vou importar o script index, eu vou importar o script filme, né? Tentando copiar o mesmo nome do arquivo, tá? Então, eu preciso criar aqui também script filme.js. Aí. Não apareceu nada porque eu não fiz nada, né? Agora eu quero, do mesmo jeito que eu tinha feito lá o outro script, eu quero, fechei, né? Eu quero gerar um conteúdo específico. Eu quero gerar isso aqui em um artigo. Eu vou copiar o código aqui, apesar de ele não ficar bonitinho, mas eu quero gerar também um conteúdo específico dentro do filme, que aí poderia ter uma formatação diferente, uma estrutura diferente, ou não. Se não for ter, é melhor deixar esse. Vamos fazer isso. Vamos deixar esse código aqui no script.js, que é genérico, e a única coisa que vai ter no meu script index, então, não vai ser a declaração da função HTML filme, tá? Aqui não tem nada, beleza? E aqui no script index, eu não preciso mais da declaração da função, porque ela já vai estar no outro arquivo. Eu só preciso gerar a lista aqui de filmes, aí tudo bem, né? Vamos voltar aqui para o início. Voltei, tá aí, gerou a lista. Mas na hora que eu entro no filme, ele não chama só esse pedacinho aqui, ó, só esse pedacinho que não chama. Mas nós vamos ter que chamar alguma coisa parecida. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho... Não, peraí, não é isso, não. É no filme.html. Eu tenho filme selecionado, tá? Então, nesse script filme, eu vou trabalhar com esse let f selecionado é igual a documents.carry selector filme selecionado. Só para a gente ver se está certinho, é selecionado.html é igual a teste. Deu certinho. Tá, agora eu preciso colocar o conteúdo de um filme ali dentro, né? Beleza, acho. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos primeiro definir um filme genérico aqui, let filme F1 é igual, como assim? Eu estou querendo pegar esse número aqui, tá? FD, então, pronto. FD é igual. E aí eu vou colocar que o F selecionado ponto inner HTML vai ser o HTML filme, aquela função, com o filme de D1. Quem que é o filme de D1? Então eu vou lista de filmes, ponto. Bom, assim, e eu posso ter filmes de ideias no meio do caminho que não sejam tão sequenciais. Eu fiz assim, 1, 2, 3, o 4 eu apaguei, então vem 5, 6, aí o 7 eu apaguei, vem o 8, e aí quer dizer que o 0 não corresponde mais a 1, 1 ao 2, não tem mais aquela correspondente que o número que está na posição
M é N, né? O número é N. Eu vou ter que fazer uma busca nesse filme por alguém que tem aquele ID. Para isso, eu uso o Find Index, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui, eu quero saber qual que é o índice naquele vetor, né? Você lembra que uma lista tem lá as posições 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E eu vou tentar usar uma referência. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho lista de filmes, né? A lista de filmes 3 é o extraordinário. Eu quero saber esse número. Qual que é o número, qual que é o índice do filme de D4, né? Qual que é o índice do filme de D4? Ou qual que é o índice do filme de D9? Ah, é 8. Ah, então eu quero saber, 8 é o índice do filme de D9. Esse I aqui vai ser lista de filmes.find index, né? Acha esse número para mim. Porque aí, quando eu for pedir para desenhar o filme, eu vou passar aqui, ó, lista de filmes e do filme que está na posição I. Essa variável I vai representar esse número para mim, tá? Aí nem precisa desse teste. Então, como é que funciona esse find index? Ele vai receber, vai ser uma função, vai receber um elemento da lista qualquer, que eu vou chamar de F, né? Então, ele vai passar por todos os filmes, todos os elementos da lista, né? Vai passar por cada um deles, e ele vai retornar verdadeiro se f ponto id foi igual a fd, né, a variável fd, ele dá um return true, ele retorna verdadeiro. Se não, ele retorna falso, em inglês. Então, essa função vai passar pelo número, se eles forem iguais, ele retorna verdadeiro, se não, retorna falso. Ah, não reconheceu HTML filme. Será que eu uso um F maiúsculo lá? Pus. Tá vendo, né? Com F maiúsculo. Aí, já veio. Filme selecionado já veio. É, Então, aí podia estar mais bonitinho, mas a gente consegue formatar isso aqui já já, tá? Ou não, larga para lá assim mesmo. A ideia é só mostrar a coisa funcionando, né? Então, eu posso voltar aqui para a página inicial, lista de filmes, estão todos os meus filmes aqui. Se eu clico no Veja Mais desse questão de tempo, eu vou para uma página com o primeiro filme. Por quê? Porque eu coloquei essa coisa aqui automática, eu não extraí esse valor daqui. Mas veja, eu tenho aqui no location, eu tenho várias informações aqui que a gente pode explorar para ver qual delas vai me dar a informação correta. Ó, eu tenho esse path name, que é o nome do arquivo, né? Eu tenho aqui também location, ponto, que mais? Host, hash nada. Hash é quando eu tenho uma seção do filme, assim, eu vou pular para a seção título. Aí, se eu coloco aqui o hash, ele mostra para mim qual que é a seção do filme que eu tenho. Mas também não era isso que eu precisava, não. Eu preciso do string. Carry, search? Será que é search? É search. Mas não era carry? Location, ponto, assign, host. Eu achei que tinha uma coisa assim, carry, qualquer coisa, mas não. Então tá. E esse assign aqui, ok. É uma função, essa é para atribuir, né? Então, é esse care.search. Agora, observe que eu tenho aqui uma primeira parte, que é a interrogação, né? Depois vem o nome da variável, depois um igual, e depois o ID que eu quero. Então, como é que eu vou fazer para extrair isso aqui? Eu poderia fazer location.search, aí isso é uma string, e eu tenho jeito de tirar um trecho da string, né? Por exemplo, eu posso fazer aqui não sei se é search, qual que é? Search. E esse location.search é uma propriedade de location, né? Esse outro search aqui é uma função. Não, ele está procurando alguma coisa ali. Como se, por exemplo, se eu procurar aqui o igual, vendo local, o igual está na posição 3. E a letra D está em posição 2. Então, se o igual está na posição 3,
eu quero a partir da posição 4. Location.search, esse é aquele ali. Aí eu vou chamar a função search desse cara, tá? Passando ali o igual como caractere de busca. Isso aqui vai determinar para mim o ponto de partida. Eu vou fazer uma estação da string. Então, assim, eu quero um pedaço dela, da string search. Quero um pedaço dela, deixa eu pegar aqui qual que vai ser o pedaço dela. Substring, né? Substring da posição 3 até o fim, sei lá, quanto mais. Colocar, sei lá, uns 10 caracteres. Só que teria que ser da 4, da posição 4. Porque se meu ID for muito grande, vamos supor aqui que meu ID seja esse númerozão. Aí, quando eu colocar isso aqui, ó, ele vai me dar até 10 dígitos, né? O problema é que eu posso passar mais de um atributo aqui, né? Fala assim, name é igual a José, e aí ele ferra tudo, tá? Aí ele avacalha tudo, ó. Então, teria que ser... eu poderia fazer aqui uma expressão regular, eu poderia fazer um negócio mais sofisticado, mas não vou fazer, não, tá? Vou fingir que só isso aqui seria suficiente. Então, eu já sei que eu tenho que pegar uma substring, mas começando de onde? Aí eu vou usar aquela outra definição. Então, vai ser location.search, que é a string lá, que completa o URL, ponto substring, né? Eu quero uma substring dela. E qual substring? Eu vou achar o igual nessa string, location, nessa mesma string, search.search, né? Achei o igual. Aí vai dar 3 mais um, porque eu quero, então, depois do igual, com até 10 caracteres. Aí veio o número, tá? Então, eu quero esse comando aqui para colocar aqui no filme, né? Por que que ele cortou? Substring? Eu acho que é método velho, né? Dá na mesma. Tá, resolvi isso, mas ele deu um erro aqui. Cannot read properties of undefined reading ID. Vamos só fazer aqui um console.log. Cadê? Foi aqui que deu. Porque não existe esse 5.4 escambau aí, né? Não existe um filme com esse D, tá? Mas se eu colocar aqui 5 só, aí vai dar certinho. Aí, ó, filme 5. Olha que legal, então. Veja, eu vou aqui para o início, eu quero ver Coringa, né? Veja mais. Ele extraiu do URL o ID do filme Coringa e trouxe para mim. Aí não pode ter o Veja Mais, porque... Tá, tudo bem, deixa aí. Depois você pode melhorar a sua página. Arrancar aqui, tem uma formatação diferente, né? Vamos ver aqui Avatar. Aí eu clico aqui no Veja Mais e ele me leva para a página só do filme Avatar. Eu posso navegar aqui de volta, tá? Aí eu posso clicar aqui no Extraordinário, Veja Mais, Extraordinário. Aí, né? Eu teria que fazer uma outra função para não ter esse Veja Mais aqui, né? Ou não, eu até posso dar um jeito aqui, sabe como? Vai ser muito complicado, não. Nesse cara aqui, eu vou botar uma classe para isso aqui, um class igual veja mais, tá? E aí eu posso formatar isso como botão, fazer ficar bonitinho e tudo mais. Mas nesse arquivo filme.html, que eu estou importando aqui o mesmo estilos.css, nós vamos ter dois arquivos aqui. Eu vou fazer um aqui de estilos. Não, vou deixar o estilo geral, né? E esse aqui vai ser o estilos dessa página, filme específico, né? E aqui na index.html eu também vou ter estilos index.css. Então vamos criar aqui esses arquivos. O erro é só porque não existe, né? Então vamos criar esses arquivos. Eu tenho agora o estilos index.css e eu tenho
estilos filme.css. Ok. Index, estilo filme. Esse aqui está puxando estilos index.css, tá? Aí naquele arquivo de estilos, vamos separar o que seria genérico, né? Ó, eu tenho aqui toda a formatação de menu, de body, isso tudo é genérico. Mas eu poderia, eu acho que não tem muito mais que formatar, não. Eu poderia trazer o card do filme, né? Toda a informação do article, do lista filme e tudo mais, isso aqui não ser mais para tudo, ser específico da forma de apresentação do filme, né? Aqui. Porque o resto aqui é do menu, tá? Então eu vou deixar tudo aí. Formatação do menu e aqui eu vou pôr estilos index.css. Vou voltar aqui para o início. Aqui está tudo direitinho. Ó, ele perdeu a formatação, né? Ele não está reconhecendo aqui estilos index.css. Será que ele não está deixando? Tem que deu ele aqui index 1, 10, né? Index 10. Não, é linha 1. Because my type is not support his style, my type, my type. Talvez ele esteja, se eu tirar, eu acho que ele vai sumir com um erro, né? Eu acho que talvez ele não esteja aceitando dois arquivos. Porque a princípio aqui não tem nenhum erro. Vamos fazer o que eu não consegui fazer no outro vídeo, né? CSS import. Só ver aqui a tag at import. Eu detesto dar para isso. Aqui para eles. Um exemplo aqui. Import. Talvez possa ser direto, né? Ó, torcer para funcionar, viu? Então seria colocar a tag style. Dentro dela eu usar at imports. Não é isso? At import e eu coloco o nome do arquivo. estilos.css. Tem alguma coisa? Tem um ponto de vírgula lá na frente. Aí eu tiro isso aqui. Se der certo, eu vou pôr o outro também. Vamos lá ver o meu filme. Formatou a barra de menu. Tá. Então agora eu também vou importar at imports. Ele nem está reconhecendo o outro. Ah, caramba, toda a confusão é porque ficou dentro da pasta posters. Na cilada. Como ela estava aberta, eu acabei criando dentro dela. Então, tudo aquilo lá funcionaria. Mas tudo bem, pelo menos você vê aqui uma outra forma de trabalho, né? xindex.css, porque desse jeito que está aqui, eu posso colocar mais regras CSS manualmente específicas aqui. Aí já formatou o filme, mas não, tudo bem. Então eu poderia ter deixado ali com a importação com o link mesmo. Está até aqui embaixo, né? Não teria dado erro, não. E se eu for para dentro do filme, também não vai dar erro, não. Eu só não tenho a formatação porque eu não a fiz, né? A minha formatação exclusivamente está agora, ó, esse arquivo está vazio, aqui dentro de estilos index.css eu tenho toda a formatação do filme. Lá dentro eu não tenho nenhuma. E aí eu tenho que escolher como é que vai ser essa formatação aqui. Então, nesse momento, eu não vou esquentar muita cabeça com isso não, porque a ideia aqui era só mostrar a operação. Eu vou usar essa mesma regra, e eu poderia variar aqui muita coisa, né? Por exemplo,
Lá eu tenho o objeto lista de filmes. Nesse filme.html, eu não tenho esse cara, eu tenho o filme selecionado. Então aqui eu vou trocar para filme selecionado, display, flex, não vai ter esse flex wrap aqui não, justify content center. Eu quero pôr no centro da página, ó, já centralizou. Que mais, né? Vamos reduzir aqui para a gente ir vendo as duas coisas ao mesmo tempo. Centralizou, o que mais que eu posso pôr aqui? Aumentar um pouco essa largura, mas aí o poster vai ficar exagerado. Mas tudo bem, só para ter alguma coisa diferente, tá? 350. É, eu não vou mexer aqui embaixo, não. Só que aí o que eu queria mostrar é assim, dentro dessa página diferente, aquela classe Veja Mais, eu vou sumir com ela. Então, eu vou colocar aqui Display None. Então, ele vai sumir com o link, tá? Só para isso, toda essa confusão era para isso. Mas está vendo que legal? Aí eu posso ter a página com toda a lista de filmes, para todos eles eu tenho que Veja Mais, aqui dentro ele tem um layout ligeiramente diferente do filme, né? Que ver, olha que interessante. Já vou tentar fazer as coisas sem planejamento, normalmente eu me ferro, mas tudo bem. Eu tenho um article, deixa eu. Ah, não, não vai dar, não, porque eu precisaria ter separado o objeto, né? Inspecionar. Se eu tivesse esse bloco aqui num lugar, né? Se eu tivesse esse bloco aqui, um elemento, toda a descrição no outro que eu tenho, tá bom. Então, olha só, tá vendo? Eu tenho um figure, dentro do article, eu tenho um figure e eu tenho um div. Figure e o div. Então, o que que eu poderia fazer nessa página interna? Eu vou tirar isso aqui, vamos ver o que vai dar depois. Ó. Aí, agora eu estou ocupando uma largura livre, né? Tá vendo? Ó, largura livre, tá? É, article, display, response flex direction, response row. Ó, viu? Já fez uma diferença aqui. O que que nós vamos fazer mais? É, eu vou colocar figure flex 2.1. Ó, a área toda, porque eu coloquei um, sumiu, não sei porquê, não sei onde foi parar. Jesus. E eu tenho outro negócio meu lá, é dados do filme. Flex 2.1. Como eu coloquei um para cada um, ficou metade para cada lado, tá vendo? É, então, né, se eu tirar isso aqui, fica mais interessante, né? Que mais que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar aqui esse pôster, essa figura aqui tem uma altura de 360 pixels. Então, ele ficou grandão, mas não ficou bom, não. Eu vou colocar aqui todo o article, tem uma largura, uma altura de 360 pixels, só que eu teria que dar sorte desse dados filme também não passar disso, né? Na medida em que eu aperte, ele vai acabar dando uma ferrada, então vamos lá, esquece a ideia aqui. Mas eu não consigo fazer o alinhamento, né? Porque você pode ver que essa área do filme é maior. Bom, assim, só para imaginar qual que era a intenção, tá? Porque não tem como eu garantir isso, né? Aí o que que eu faria? Eu colocaria também esse cara com 360 pixels, não deu certo. Não deu certo. Então leva. É porque eu queria fazer o arredondamento ali, fica bonitinho, mas não deu certo, não. Vamos só colocar o seguinte, que a imagem, ela não vai ter 100% não, ela vai ter no máximo 250 pixels, tá? E aí eu garanto que ela não estoura. Na verdade, eu posso colocar que ela tem 100% do objeto pai, né?
que é mais largo, mas, no entanto, com uma largura máxima do valor real da imagem, que é 250 pixels. Então, ela tem 100%, mas ela não passa. Aí não ficou bom. Deixa eu tirar esse flex daqui, o que acontece? Aí, assim fica bom. Pronto. Então, esse cara vai para a maior área possível. Mas a imagem eu travei em 250 pixels, então ficou legal. Ó. Pronto. E aí eu vou tirar essa bordinha arredondada aqui, porque ficou ruim. Então, aqui é 0. Mas se eu quiser, se eu conseguir encaixar a coisa aqui, de repente essa aqui de baixo pode ser arredondada, né? Tá vendo? Aí teria que garantir que o card fosse todo de tamanho de 250 pixels. Mas não é a questão, né? Eu acho que a questão aqui é a gente ter uma variação da visualização. Olha que se ficar muito pequeno, vai ficar ruim. Então, se eu mudo aqui de menu, eu poderia ter usado Media Query para ele voltar às regras anteriores, né? Voltar à regra da página lá normal, tá? Mas aí eu deixo como desafio para você. O ponto aqui legal era isso, né? Eu tenho uma lista de filme, né? E se eu clico aqui, eu vou para a página do filme, posso voltar e tá aí. Ficou bacana, né? Veja aqui que curioso, que os links já visitados, eles têm uma cor diferente, né? Eu posso configurar isso, tá? Claro, o mais bonito seria fazer esse link virar um botão, né? E não o link mesmo. Mas vamos aqui no arquivo padrão de estilo, que ele vai usar em todas as páginas. Esse aqui, ó. E vou colocar aqui direto. Eu tenho algumas formatações de link para fazer, né? Com pseudoclasses. Então, eu tenho o link ativo, que é quando eu clico, mas eu tenho o. Cadê? Eu tenho o link e o A dois pontos visit, o outro que é visited. Vou imaginar aqui um color dois pontos blue, sabe? Ó, tá vendo? Aí não interessa se eu já visitei, se eu não visitei. Tanto a cor do link padrão quanto o link já visitado, eles têm uma cor azul, tá? Ficou legal, não ficou? Simplesinho, mas bem interessante, né? É isso. Eu não vou trabalhar com a busca agora, não, porque eu quero mostrar como é que a gente pode fazer uma manipulação de dados de lista, tá? Nós já fizemos aqui uma processamento de lista, mas aí a gente vai ter chance de mexer um pouquinho mais com a manipulação de dados e com formulário, né? A ideia é que eu trabalhar um pouquinho com formulário, tá? Poderia, inclusive, criar aqui uma página de cadastro firme, mas eu vou lidar com o formulário dentro dessa página e fica para um próximo vídeo, tá bom? Agora aqui eu acho que a gente já fez muita coisa legal, né? Fez muita coisa legal, tá bom? É claro que ainda eu estou vindo com os meus dados desse dados.js aqui, né? Todos os meus dados estão aqui. Nós vamos ver também no próximo vídeo como usar armazenamento local para essa turma aqui, tá? Aí eu vou tirar isso do armazenamento local como se fosse um banco de dados. Mas é isso. Por hora, acho que deu. Espero que você tenha curtido, né? É mais um vídeo gigantesco, mas tomara que você tenha curtido. Até mais.